Olá, boa noite, queridos. Estamos aqui na Igreja de Interlagos. Eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho e nós estamos aqui na Escola da Doutrina Bíblica. E você é o nosso convidado. Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, você é nosso convidado. Você pode participar conosco dos cultos, sem problema nenhum, né? Hoje é dia 15/4/2025, portanto, uma terça-feira, e nós estamos aqui reunidos no culto da Escola da Doutrina Bíblica, que acontece semanalmente às terças-feiras, às 20 horas. Temos também o culto no domingo, às 18 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto e um localzinho aí para você entrar aqui nessa sala. Todos os cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos. Também estamos no Instagram e no Facebook. Perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. E você também pode nos passar um WhatsApp. Lá na página você vai encontrar o meu WhatsApp lá, tá? Queria pedir para que você comente, curta e compartilhe, ou simplesmente diga de que lugar que você está nos assistindo. Assim o YouTube vai dar relevância aos nossos vídeos. Queria que você se inscrevesse e também acionasse o botãozinho de entrega de vídeos, tá ok? O sininho. Então, seja bem-vindo. Dito essas palavras, queria te convidar a fazer uma breve oração, né? Que hoje o assunto é um assunto muito bom, muito legal mesmo, hein? Você vai ver, eu já estou sabendo qual é o assunto. Fecha seus olhos, mesmo que você estiver assistindo o vídeo, não tem problema nenhum, tá bom? Deus querido, Deus amado, Pai eterno, peço que o Senhor nos abençoe esta noite, nos livre de todo mal e nos dê a alegria da Tua presença neste culto. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe a Eliette, a sua família, seu filho, suas netas, que livre a Eliette, a sua casa de todo mal. Peço que abençoes todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, e que o Senhor abra os nossos corações para a Tua mensagem. Faça a oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia maravilhoso que estamos aqui novamente para ouvir a mensagem, né? Estudar a palavra, ouvir a mensagem e, de alguma maneira, nos sentirmos alimentados pelo Espírito Santo, né? Então, irmãos, hoje o tema é amor condicional. Vamos falar sobre amor condicional. No finalzinho, a gente vai falar também do amor incondicional, mas o nosso foco é amor condicional, que a gente vai explicar depois o que é. Se a gente abrir o Google e falar e digitar lá o que é amor, o Google tem a seguinte definição, aliás, tem duas definições. O Google fala que é uma forte afeição, né, uma afeição por outra pessoa, muitas vezes envolvido com laços de consanguinidade, né, ou relações sociais. E também pode ser amor, pode ser uma atração baseada em desejo sexual. Ponto. Isso que é a ideia de amor no cotidiano. Na maioria das pessoas tem essa ideia, né? Ou um amor interfamiliar, ou um amor por um desejo sexual, que seria como que uma paixão, né? Eu peguei aqui a frase de alguns filósofos, alguns conhecidos, né? Alguns sábios, por exemplo, Voltaire falava que o amor é uma dádiva, né? É uma coisa vinda de Deus, mas que nós podemos modificar. Thoreau falou que o amor é uma doença,
Quando ele fala isso, irmãos, que o amor é uma doença, ele talvez esteja se referindo à paixão. Porque quando a pessoa está apaixonada por outro, isso aí é uma coisa assim que acontece muito em jovens e adolescentes, né, que fica aquela paixão, a pessoa fica refém da outra. Que o pensamento dela é a outra, o ar que ela respira tem que ser a outra, aquela paixão desenfreada de jovem e de adolescente, né? Que depois, com o tempo, ela talvez encontre o que é o amor, né? Aristóteles falava assim que quando dois se amam, passam a ser um. Tem sentido, né? Hubbard, irmãos, a maioria desses aqui, que eu não sei direito quem com exceção dos mais conhecidos, né? Hubbard fala que ter amor é a gente dar o que tem de melhor em nós para outro, né? Sófocles diz que é uma palavra que nos liberta de todo o peso e dor da vida. Eu estou falando essas definições porque eu acho que algumas têm alguma coisa assim de verdadeiro, né? Platão falava que quando o amor chega, o melhor de nós vem à superfície. É uma coisa também, uma palavra bonita, né? Agora vamos falar, irmãos, do amor condicional, né? O amor condicional é o que nós conhecemos e quase é a regra do que acontece no mundo, né? No relacionamento humano, entre casais, entre amigos, entre irmãos, né? É um amor condicional. O amor condicional, como o nome diz, é aquele que depende de condições. Ele requer algumas condições para existir. Ele requer talvez um benefício mútuo, uma troca, né? Geralmente, esse amor, quando as condições não estão bem colocadas, ele acaba se rareando, se escasseando, né? Às vezes até terminando, né? Então, esse sentimento de afeto trocado, né, entre seres humanos, como eu disse, pelo fato dele ser condicional, ele é baseado em condições, né? Eu vou dar alguns exemplos. Todo mundo já ouviu falar, irmãos, de casal, né? Se casam jovens e quando estão chegando meia-idade, começando o envelhecimento, 50, 60 anos, muitos de nós já ouviram, não vou falar que é comum, mas muitos de nós já ouviram que esses casais se separam por iniciativa do homem, existe a separação e esse homem acaba se casando com uma mulher mais jovem, né? Então, era um amor condicional que ele tinha com a primeira esposa, né? Aí a esposa envelheceu, entrou na menopausa, começou a ficar com rugas, e ele trocou a mulher, certo? Outro amor condicional, filhos muito amados pelos pais, que são tão amados e tão mimados que ficam a vida inteira vivendo da renda dos pais, né? Não se esforçaram muito na vida. E aí, quando os pais ficam bem velhinhos, eles pegam e colocam os pais num asilo. Olha que amor condicional, ele não quer aborrecimento, né? Outro exemplo de amor condicional. O marido é trabalhador, a esposa vivem bem, e o marido, de alguma maneira, se acidenta no trabalho, se acidenta no trânsito, fica inválido. Aí a mulher pega aquele marido inválido. Eu tive um vizinho, quando eu morava numa outra casa há alguns anos, que aconteceu isso. Ele teve um derrame, um AVC, ficou paralítico, não falava, ficou sem até cognição, né? Falava muito mal. E aí a mulher, jovem, ele jovem também, pegou e levou para a casa da sogra e falou: toma que o filho é teu. Olha que amor condicional, né? Só amava porque o cara estava bem, né? Outro amor condicional, uma coisa assim que eu já presenciei,
Casal que tem um filho com problema, tipo assim, uma criança autista, ou com algum tipo de retardamento, e o pai não consegue suportar aquela situação e vai embora e deixa o filho com a mãe, né? Sustenta o filho, dá alguma pensão, mas não suporta o conflito. É o amor condicional. Ele ia amar aquela criança só se ela fosse perfeita. É uma situação dificílima, mas é um amor condicional. Irmãos germanos é irmãos de mesmo pai e de mesma mãe. Se dão bem, se amam, no final de semana comem churrasco juntos, Natal estão juntos, trocam presentes. Nossa, como se dão bem os irmãos. Até os pais morrerem, eles terem que se enfrentar num inventário. Aí acabou o amor. Todos esses, irmãos, são exemplos de amor condicional, né? Existe uma condição estabelecida, né? Então, esse amor entre, muitas vezes, entre filhos e pais, tá? Porque geralmente amor entre pais e filhos é incondicional, geralmente. Acabei de dar um exemplo que eu vi de pai que teve o filho com problema que não suportou viver com o filho, né? Amor entre irmãos também, como é bonito. Às vezes a pessoa também tem um amor grande, amor próprio, um amor individualista, né? Amor ao seu próprio benefício, ou um amor que eu chamo de seita ambientalista, que é um amor desmedido pela natureza, pela árvore, pelo animal. Amor pelo ser humano, essa pessoa às vezes não tem muito, mas amor pela natureza, ela é capaz de se sacrificar por um animal, mas não se sacrifica pelo pai ou pela mãe, né? E tem um amor também que o mundo conhece, apesar que é mais raro, que é o amor altruísta, que o amor altruísta é aquele que não espera a retribuição, que seria mais parecido com o amor que a gente conhece na Bíblia como amor ágape, né? Eu vou falar rapidamente os tipos de amor que a gente vê na Bíblia. O principal é o amor incondicional, que é chamado de amor ágape, né? Então, ele está muito bem descrito em 1 Coríntios, até eu queria que o pastor abrisse, acho que vale a pena, 1 Coríntios 13, para a gente falar desse amor incondicional, esse amor que não é interesseiro, que não impõe condições, que não acaba. Então, 1 Coríntios 13, 4, fala assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Olha, que amor é esse, hein? Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o perfeito amor. É o amor ágape, né? Então, esse amor paciente, esse amor benigno, que não é invejoso, não é leviano, não se ensoberbece, é um amor que o homem só consegue ter quando ele recebe de Deus, né? Quando Paulo fala, né? Tudo crê, tudo suporta, tudo espera, é um amor sobrenatural, é um amor sublime, né? Então, em Gálatas, queria que o pastor abrisse também, Gálatas 5:22, fala exatamente de onde vem esse amor, que esse amor não provém de nós mesmos. Talvez nós nem tenhamos essa capacidade, né? Raramente a pessoa que não recebe esse amor de Deus, ela vai ter essa capacidade desse amor, né, altruísta, né, desse amor que não quer retribuição. Gálatas 5:22 fala assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Então, o primeiro fruto do Espírito é o amor, né?
Então, e esse espírito é espírito com E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo está se referindo ao Espírito Santo de Deus, né? Então, resumindo, irmãos, o amor ágape é aquele que se origina em Deus, né? É aquele que a pessoa exercendo aquele amor, ela está refletindo o amor de Deus. A Bíblia também fala do amor philos, né? Esse amor, ele é uma empatia natural entre pessoas, né? Ela se baseia em amizade, em carinho, é o amor entre familiares, amor entre amigos, né? Ele indica que a pessoa tem prazer em ajudar, né? Mas não tem a profundidade do amor ágape. Né? Então, um exemplo que a gente lê na Bíblia é o exemplo da amizade entre Davi e Jonatas, que não precisa de abrir, pastor, eu só vou dar a indicação, está em 1 Samuel 20:16, que eles tinham uma amizade muito grande, né? Tanto Jonatas amava muito Davi, e Davi amava muito Jonatas. Alguém quer falar? Não. Tá. Depois a Bíblia vem o amor eros. O amor eros é o amor que expressa um sentimento, geralmente entre paixão, entre homem e mulher, entre romantismo, também é um sentimento baseado, às vezes, em sexo ou até em procriação. Né? Então, esse amor eros. Mas, dependendo do contexto, às vezes não tem somente essa conotação sexual. Às vezes pode ser um deleite para o amor próprio, um amor interesseiro, um amor ao dinheiro, um amor à fama. Né? Então, esse é o amor eros, não é um amor pelo outro, é um amor, às vezes, uma satisfação própria. Né? Então, o exemplo bíblico que a gente tem, também não precisa de abrir, pastor, só quem gostar de Bíblia e estiver anotando, anota Gênesis 4:1 e 4:25, que é quando Adão se chega a Eva para procriar, a Bíblia fala, Adão conheceu Eva, né? Adão tornou a conhecer Eva e ela deu à luz a um filho. Né? Esse conhecimento na Bíblia, nem sempre, mas às vezes é relativo ao amor eros. Tanto que Adão e Eva, eles não tinham amor ágape. Porque quando Jeová descobriu que eles tinham comido do fruto proibido, da árvore da ciência do bem e do mal, Adão já acusou Eva. E se ele tivesse o amor ágape, ele ia absorver aquela culpa. Ele não absorveu. Ele falou assim, a mulher que tu me deste. Ela que me fez pecar. Né? Então, a gente vê que o amor deles era mais um amor eros, talvez um amor filial, né? Bom, então, existe também, irmãos, na Bíblia, um amor, então a gente já viu que o amor do homem é condicional. O amor se torna ágape quando ele vem de um fruto espiritual. Aí ele se torna um amor que não espera nada em troca, não é condicional. Oi? Pode falar. Eliette, deu uma interrompida, você pode voltar um pouquinho só? Aonde que interrompeu? Essa última frase, um pouquinho antes. Ah, tá. Quando eu falei do amor eros? Isso. Tá. Então, repetindo, irmãos, o amor eros, ele expressa uma ação de paixão, né? É um amor baseado em romantismo, né?
Então, o amor eros, ele está ligado à sensualidade, mas também ele pode estar ligado a um amor interesseiro, amor ao dinheiro, amor à fama, né? E também o amor eros, ele pode estar relacionado com o amor sexual, né? Adão conheceu sua mulher e ela gerou filhos. Então, esse seria um amor muito ligado à parte eros, à parte erótica, à parte sexual, né? Mas nem sempre o amor eros tem a ver com sexo. Às vezes, o amor eros tem a ver com a própria sensualidade, amor ao dinheiro, amor à fama. Isso também pode ser considerado amor eros, tá? Então, agora a gente vai modificar. Então, o que a gente viu? Que o amor perfeito é o amor ágape, e esse amor é um amor incondicional. Agora a gente vai ver um outro amor, um outro amor condicional. A gente já viu o que é amor condicional, é quem impõe condições. E esse amor condicional é o amor que Jeová tem pelo homem. É um amor condicional, porque Jeová condiciona a bênção à total obediência dos seus mandamentos e juízos e estatutos, né? Então, o que são esses mandamentos, esses juízos, esses estatutos? São centenas de regras para o cotidiano, para festas, para casamento, para nascimento de criança, para rituais religiosos, para regras de comportamento, regras de relacionamento, regras de alimentação. Essa é a lei de Jeová. E essa lei, ela é muito rígida para que as pessoas obedeçam. E se não obedecer essa lei, eu queria que o pastor abrisse em Levítico 20, 22. Levítico 20, 22 fala assim: guardai, pois, todos os meus estatutos e os meus juízos e cumpri-os. Então, esses aqui são os estatutos de Jeová, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar. Então, Jeová, ele prezava muito isso, a obediência. E quando Jeová endureceu o coração do faraó, que eu já falei isso várias vezes para vocês, mas eu sempre deixo alguma indicação, porque várias vezes Jeová endurece o coração de faraó. Aqui é Êxodo 7:3, só para, não precisa de abrir também, pastor. Porque o que a gente vê, irmãos, que o povo do Egito é um povo que sofreu muito nas mãos de Jeová, porque além de Jeová não demonstrar amor, existia uma soberba, né? Então, o povo do Egito acabou sofrendo pelas pragas, né? E o objetivo dessas pragas era mostrar o poder de Jeová, né? Então, quando Jeová passa o anjo, né, que fala o anjo de Jeová, mas a gente chama de Jeová, quando esse anjo de Jeová passa para aquela noite, né, na terra do Egito, ele vai matar todos os primogênitos, e a gente fica pensando, irmãos, como que tem um Deus coragem de matar um animalzinho, um gatinho, um cachorrinho e um bebezinho, né? É muita falta de amor um Deus que propõe uma coisa dessas, né? Isso está em Êxodo 12:12, também não precisa de abrir, pastor, que é quando o anjo de Jeová passa pela terra do Egito e mata os primogênitos, né? E a gente fica pensando, né, será que quando Jeová se sentiu glorificado, né, ele não teve uma compaixão, né, por aquelas crianças que não tinha nada a ver com a parte política do Egito, né? Bom, então, o que a gente vê, irmãos, que Jeová, eu queria que o pastor abrisse em Naum 1:2. Naum 1:2.
Eu queria só ler esse versículo para a gente ver como que é a personalidade de Jeová, né? Na 1:2, o lado obscuro de um Deus vingador, irado e cheio de furor, né? Então, vamos ver. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Primeira coisa, irmãos, quando está aqui o Senhor com todas as letras maiúsculas, não está se referindo ao Pai, nem a Jesus, nem ao Espírito Santo, está se referindo a Jeová, que Jeová, Deus do Velho Testamento, não tem nada a ver com Deus Pai. É um Deus totalmente diferente. Aqui a gente está vendo, ele é vingador, cheio de furor. E vocês acham que uma pessoa que é cheia de furor, ou um Deus que é cheio de furor, vai caber o amor aqui? Acho que não, né? É por isso que o sentimento de Jeová é muito parecido com o sentimento humano. É um amor condicional à obediência cega a todas aquelas leis, né? Leis, estatutos e juízos, né? Que são centenas, que são dirigidos à parte que come, à criança que nasce, ao casamento, o cotidiano todos deles, né? E é interessante também que no verso 3 fala assim, não, e ao culpado não tem por inocente. Minha mãe sempre falava essa frase, que Jeová, o culpado, não tem por inocente. E eu fico pensando, Deus Pai pegou a gente culpado. Deus Pai nos amou, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente sendo culpado, né? Se não fosse pelo seu Filho nos justificar, a gente estaria debaixo da ira de Jeová, né? Porque aqui está falando Jeová, Senhor, em letra maiúscula, Jeová. Jeová é vingador, Jeová cheio de furor, Jeová toma vingança, guarda a ira, né? Se a gente é pecador, a gente era inimigo do Pai. E ele nos reconciliou por meio do sangue de Jesus Cristo, né? Então, às vezes a pessoa fala, não, mas aquele povo era desobediente, aquele povo não obedecia a Jeová. E será que a gente também não é desobediente? Será que muito desse povo também não desobedece o Pai? Só que o Pai está sempre com amor, porque o Pai é amor, né? Então, o que a gente via, irmãos, que Jeová sempre demonstrava ameaças, né? Por exemplo, em Levítico 26, eu queria que o pastor abrisse também, Levítico 26, 14. Eu fico olhando aqui para baixo, irmãos, para ver quando o pastor coloca o versículo, tá? Levítico 26, 14 até 16, fala assim, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, que são mais de 600, não são os 10, são mais de 600, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isso, porei sobre vós terror, a tísica, a febre, que consuma os seus olhos e atormente a tua alma, e semeareis em vão e a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. É difícil. É castigo atrás de castigo, se não cumprir todos. Eu sempre dou exemplo que se um judeu tocar numa pessoa que faleceu, ele está imundo. Ele não pode tocar em mais ninguém. Uma mulher
com o sangue menstruada, não podia tocar numa veste de um homem, não podia tocar num homem. Por isso que na Bíblia tem aquele exemplo daquela mulher hemorrágica que tocou nas vestes de Jesus. Se fosse por causa da lei, ela tinha que morrer. Então, todos esses estatutos, né? E se Jesus e o Pai nos castigassem por todas as vezes que nós pisássemos na bola, nossa vida seria um tormento, irmãos, né? Então, irmãos, o que a gente viu? Que o amor o amor do homem é condicional, pelas coisas que ele consegue ter em troca. Ele consegue ter o amor ágape quando ele recebe esse amor de Deus. Uma coisa assim transcendental, uma coisa espiritual. E não é fácil ter o amor incondicional. Existe um Deus no Velho Testamento que não tem nada a ver com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, com um Deus chamado Jeová, que é um Deus irado, é um Deus que quer que obedeça todos os seus estatutos, senão vai ter ira, vai ter vingança, vai ter fogo que vai descer do céu para consumir. Então, não é um amor incondicional, é um amor condicional. Eu te abençoo, eu te amo se você obedecer toda a minha lei, todos os meus 600 estatutos. Aí eu te abençoo. Só que a própria Bíblia fala que ninguém consegue cumprir a lei, né? E aí vem Jesus e nos apresenta um outro Deus, o Deus Pai. E esse Deus, sim, tem o amor incondicional. Eu queria que o pastor abrisse em 1 João 4,8, que 1 João 4,8, irmãos, é o exemplo maior, porque é somente do Pai que vem o amor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu falo Pai, que Jesus falou, quem me vê a mim, vê o Pai, né? Então, para nós, é Deus, o Deus verdadeiro, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com o Jeová. O Jeová é o Deus desse mundo, né? Não é o Deus do céu, o Deus da glória. 1 João 4,8 fala assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? A gente sempre ouve isso e é verdade. Deus, além dele transpirar amor, dele transparecer amor, ele mostrar a todo momento amor, a Bíblia fala, Deus é amor. Está intrínseco nele. Deus é amor. Você podia orar para Deus falando, amor, eu te amo. Ou falar, Deus, eu te amo. Porque Deus é amor, né? Verso 9. Nisto, volta um pouquinho, pastor, lá em 1 João 4. 1 João 4. A gente leu o 8, né, que fala que Deus é amor, o 9 fala, nisso se manifesta o amor de Deus para convosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele, por meio dele, nós vivamos. Nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Né? Por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Isso está em 1 João 4,19. Tá? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Né? E Deus, irmãos, quando ele nos ama, ele não olha as nossas imperfeições, ele não fala, olha, você tem que cumprir toda a lei de Jeová, senão não vou te amar. Senão, muito pelo contrário, eu vou ser vingador, eu vou ser irado, eu vou te trazer maldições. Não, ele não fala isso. Ele nos ama, apesar de nossos pecados, de nossas imperfeições, né? Quando a Bíblia fala, irmãos, no versículo mais famoso da Bíblia,
que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E fala assim, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quando a Bíblia diz isso, ela está demonstrando todo o amor. Por quê? Porque, apesar de nós, o Pai mandou seu Filho morrer por nós. Que a Bíblia fala assim, olha, pode ser que alguém morra por um justo, mas nós somos injustos, e o Pai mandou Jesus morrer por causa de nós. E a Bíblia fala assim, olha, Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tá? Não precisa de abrir, pastor, isso está em Romanos 5, 7, 8. Então, irmãos, além de Deus mostrar o seu amor verdadeiro a nós, Ele também nos diz, nos orienta. Temos também que ter amor incondicional. Né? Fala assim, não, olha, Deus ama incondicionalmente, mas Ele, viu? Eu não, eu tenho minhas condições. Não, Deus não quer que nós tenhamos essa postura, irmãos. Em Mateus 5, 43, aí eu queria que o pastor abrisse, Deus nos ensinando a termos amor incondicional com o nosso inimigo. Então, vamos ver, Mateus 5, 43. Ouviste o que foi dito? Isso aqui foi dito no Velho Testamento, irmãos. Amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jeová mandou fazer isso, lá na lei dele. No verso 44, Jesus fala, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Sabe o que isso quer dizer? Tenha amor ágape, tenha amor incondicional. Porque é muito fácil amar os amigos, amar quem nos ama. Agora Deus fala assim, olha, eu dei o meu amor para você, agora você use. Agora você vai amar os que te odeiam. Olha que coisa, irmãos. Essa missão é difícil, mas através do amor de Jesus, a gente é capaz disso, é possível. Verso 45. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Aí ele dá a chave final, né? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E essa perfeição, irmãos, encontramos através do amor incondicional de Deus, né? E Deus, irmãos, Ele é tão riquíssimo em misericórdia e tão grande em amor, que Ele nos amou ainda que nós estivéssemos mortos. Por que estávamos mortos? Estávamos mortos em ofensas e pecados, né? Efésios, pastor, 2, Efésios 2, 4 e 5. 2 minutos eu já termino, irmãos, para a gente ouvir os pastores. Efésios 2, 4 e 5 fala assim, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, amor incondicional, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, estávamos mortos, irmãos, ofensa é igual a morte, porque quem está em ofensa não vai ser salvo do inferno, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É pela graça e pelo amor, porque está falando, olha,
por causa do seu muito amor com que nos amou. Estando nós mortos, ele nos vivificou, né? Porque o que a gente vê, irmãos, no Velho Testamento, é assim, a pessoa errou, abre a terra e suga a pessoa morre. A nação errou, ou Faraó errou, e Faraó ainda por cima, Jeová endureceu o coração dele, para ele não deixar o povo de Israel sair do Egito. Aí, ele errou, o povo sofre. Que justiça é essa, irmãos? O povo fica cheio de sarna, de piolho, de rã, passando fome, que o Nilo se fez em sangue, então os peixes morreram. E, por fim, ter seus filhinhos mortos. Que amor é esse? Né? É um amor que só existe se obedecer todos aqueles 613 estatutos. Né? Então, Deus mostra o seu amor por nós de várias maneiras. E uma delas é enviando o seu Filho, apesar de nós estarmos mortos. A gente vê vários exemplos na Bíblia, né, da misericórdia, do amor de Deus, né? Tem um exemplo que todo mundo conhece, né? Pedro foi um discípulo com uma personalidade muito forte, né? E Pedro, ele assim, se superestimava, né? E aí ele falou assim, não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão, até a morte, eu vou contigo. Aí vira Jesus e fala assim, Pedro, ainda hoje o galo cantará 3 vezes. O galo cantará 3 vezes e você me negará, né? 3 vezes você negará que me conheces. E aí o galo vai cantar. E Pedro estava dizendo que a conquista até a morte, não sei o quê. Olha que pisada na bola que Pedro deu, né? Porque Pedro negou Jesus. Será que se fosse Jeová ia perdoar Pedro? Mas Cristo, a Bíblia fala que ele rogou aos céus, né? Que Satanás estava lá querendo cirandar Pedro, né? Aí Jesus falou, Pedro, você não está com essa bola toda, mas eu vou rogar ao Pai para que a sua fé não desfaleça, né? Então, irmãos, e todos nós sabemos as pisadas de bola que a gente deu em nossas vidas, mas a gente quer Jesus, confia em Jesus, pede a misericórdia de Jesus, pede perdão, porque Jesus, ele nos reconciliou com o Pai, né? E pede forças e o Espírito Santo para que a gente possa ter esse gomo do Espírito Santo chamado amor, né? Para que a gente possa ser digno de ser chamado filho de Deus, né? Para que a gente possa, através das nossas vidas, refletir o amor de Deus, um amor infinito, que é o amor de Deus, que não é um amor condicional que o homem tem, que não é o amor que Jeová tem, que também é condicional a uma obediência completa, que ninguém conseguiu, né? Porque a lei dele era muito complicada. E aí vem Jesus mostrar o que é o verdadeiro amor, o amor incondicional, que não depende de condição. Nós estávamos mortos, ele nos amou, nós estávamos em pecado, ele nos amou, nós estávamos longe, ele nos amou. E o que Jesus quer? Que a gente o deseje, que a gente convide ele para estar dentro de nós, né? Que a gente tenha intimidade com ele, né? A gente vê também, só se alguém que tiver curiosidade de ver depois, não precisa abrir, pastor, em Deuteronômio 28:15, que Jeová fala, olha, se você não cuidar de cumprir todos, a mesma coisa,
todos os mandamentos, vai acontecer um monte de desgraça na sua vida. E vem o Pai com amor incondicional, com uma salvação que a condição é aceite Jesus. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tenha intimidade com Jesus, né? Então, irmãos, essa é a palavra que eu trouxe para vocês do amor condicional do homem de Jeová e do amor incondicional do Deus verdadeiro. Amém? A palavra está aberta, irmãos. Amém, Eliette. Tem uma palavrinha sobre amor que sempre me, vamos dizer assim, me impressiona. Foi quando Jesus, estando na cruz, né? Naquele momento que ele estava na cruz, onde ele estava ali à beira da morte, né? Com as suas mãos, seus pés, seu corpo todo dilacerado, aquilo devia estar doendo assim, de uma maneira descomunal, e ele olha e fala assim, Senhor, né? Pai, não, como é que é? Perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Né? Então, eu acho que eu diria assim, que o resumo do amor de Cristo é esse, porque na realidade, Eliette, o nosso amor não é natural, ele é antinatural. Né? Esse amor aí, ele é antinatural, porque o homem tem prazer no ódio, tem prazer na raiva, tem prazer nos pecados, percebe? Então, como nós herdamos essa natureza de Jeová, uma natureza, como você sempre fala, né? Uma natureza beligerante, raivosa, nervosa, cheia de fúria, assim como a gente leu lá em Naum, adorei esse versículo que você leu, barbaridade, né? Vingativo. O homem tem essa natureza. Nós somos assim naturalmente. Agora, quando nós nos convertemos, nós passamos a ter uma outra visão sobre a natureza humana. Nós precisamos fazer uma troca, né? Por isso que Jesus, ele tantas as vezes, ele fala, por exemplo, um exemplo de amor maravilhoso é aquele que está lá em João, capítulo, acho que 15, que ele fala que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor, e nós temos que ser enxertados nele. Esse enxerto é justamente por quê? Porque naturalmente a gente não tem coisas boas. Nós precisamos da seiva de Cristo para que a gente possa dar alguma coisa boa para esse mundo. Percebe? Até vou colocar aqui, porque esse versículo é incrível, né? É a prova de amor de Cristo. Acho que é João capítulo... Perdão, peraí. É João capítulo 15. Eu acho que é 15 ou é 16, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê muito mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá certo? Então eu diria assim, que é uma prova do amor de Cristo, que ele sabe, o Senhor Jesus sabe que nós não temos condições de exercer o verdadeiro amor, né? Se não estivermos enxertados nele. Nós precisamos dele para que o amor possa fluir entre nós. Porque, Eliette, basta você ver, você tá numa rua dirigindo, passa um carro e te dá uma cortada, você quer matar aquele sujeito. Estou errado? Eu estou mentindo, Eliette? Uma pessoa te dá um golpe de alguns reais,
sei lá, te rouba alguns reais em um golpe, sei lá o que, você quer matar aquela pessoa. Uma pessoa do seu trabalho vai lá e faz algo que te expõe ou te humilha, o que você quer fazer? Você quer matar aquela pessoa. Você não é normal. Percebe? Não é natural o amor. É antinatural. Porque da natureza humana, a gente só quer o mal. A gente só quer o deleite. A gente só quer... Agora não. Nós precisamos de Cristo. Quando nós somos enxertados em Cristo, o amor dele, o amor de Cristo, flui em nós. E aí a gente pode amar. Era isso que eu tinha para falar. Posso passar a palavra para o Weber ou para o Valdo? Weber, pode falar. Glória ao Senhor Jesus. É maravilhosa essa palavra, né, irmãos? Agora, a visão que eu tenho com relação ao amor, que a Bíblia tem me mostrado, o homem, o primeiro passo que nós temos que dar para conseguir esse amor é amar o Senhor Jesus acima de tudo na nossa vida. Acima de tudo. Não é amar Você só vai conseguir amar a tua esposa, você só vai conseguir amar o teu filho, você só vai conseguir amar as vidas se primeiro você amar o Senhor Jesus Cristo. Jesus fala, aquele que não deixar pai, mãe, filho, terra, tudo por mim, não é digno de mim. Porque aquele que não deixar tudo isso e amar o Senhor Jesus Cristo, ele não vai conseguir amar ninguém. Eu lembro muito bem quando eu era velha criatura, e depois que eu me converti, depois que eu aceitei Jesus, passei a amar o Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo. Igual o pastor Hélio diz aí, que a gente, quando é humilhado e tudo, a gente fica super nervoso e tudo e tal. Mas a partir do momento que você começa a amar o Senhor Jesus, por amor do Senhor Jesus Cristo, você começa a tolerar tudo. Esse é o primeiro passo. Quando uma pessoa te bate na face direita que você quer devolver, mas quando você lembra que Jesus manda você oferecer outra face, e você começa a amar o Senhor Jesus Cristo, por amor do Senhor Jesus Cristo, você vai oferecer outra face. E essa convivência que você vai tendo com o Senhor Jesus Cristo, o amor vai se transformando tão forte no teu coração, que aí você chega num ponto que você já começa a amar as pessoas naturalmente, sem se esforçar, é natural, é um amor natural, uma coisa natural. Eu tive uma experiência muito boa, que eu acho que eu até comentei isso com os irmãos, vou comentar de novo, rápido aqui, para não demorar muito. Eu tive uma surpresa muito grande, uma coisa muito simples. Tinha um moço que sempre ele vinha aqui me comprar bezerrinho novo. Ele chegava aqui para comprar os bezerrinhos novos e me pedia, ele pedia sempre um leite. O senhor tem um leitinho aí? Então eu falei, não, pode pegar o leite, fica à vontade, pega aí. Ele vinha com um galãozinho de 5 litros, pegava o leite, levava, e sempre ele vinha aqui, pegava o leite e levava o leite, né? E sempre quando ele vinha, ele pegava o leite lá e tudo. Um dia ele chegou para mim e falou o seguinte, eu nem estou dando leite lá e pronto. Um dia ele chegou para mim e falou assim, seu Weber, é o seguinte, todo mundo, todas as fazendas que eu vou aí, eles me dão leite. Mas uma coisa incrível, o leite que o senhor dá é diferente dos outros, o senhor dá o leite com amor. Oh, meu Deus, eu levei até um susto, né? Ele falou, não, o leite que o senhor dá é diferente dos outros. Eu sinto que é diferente. Quando o senhor me dá esse leite, o senhor dá com amor, com alegria. Eu falei, meu Deus. Aí eu vou uma brecha que ele me deu para falar de Jesus, né? Porque aí eu preguei para ele, mostrei que Jesus coloca esse amor no coração da gente e tudo e tal. Quer dizer, o que eu notei com isso, que o amor, ele flui na vida da gente naturalmente, desde que você ama o Senhor Jesus Cristo. Desde que você luta para amar o Senhor Jesus Cristo. Porque o primeiro passo é esse, amar o Senhor. Lá no Velho Testamento já dizia, né, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Agora, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
né? Porque Jesus e o Pai é a mesma essência, é o mesmo amor e tudo, e aí por aí em diante. Então, uma dica que eu dou para os irmãos: ame o Senhor Jesus Cristo. Coloque ele em primeiro lugar na tua vida. Começa a amar o Senhor Jesus Cristo. Começa a engolir sapo. Começa a engolir sapo por amor ao Senhor Jesus Cristo. Né? Porque quem fala assim, engolir sapo é quando a pessoa pisa no teu calo e você vai engolir aquele sapo, né? Aí pisou no teu calo, por amor ao Senhor Jesus Cristo, você não vai agir. Por amor ao Senhor Jesus Cristo, você não vai reagir, porque você está amando o Senhor Jesus. E aí, com essa convivência com o Senhor, com esse amor ao Senhor Jesus Cristo, esse amor começa a transbordar. A partir do momento que começa a transbordar, você já começa a amar a esposa, os filhos, o vizinho, o colega de trabalho, e aí vem esse amor maravilhoso que a irmã disse aí, que é o amor de Cristo. Então, o primeiro passo é esse. E eu vou recitar um versículo aqui, que todos os cultos eu acho que eu recito ele, que é um versículo que nos inspira a amar o Senhor Jesus Cristo, que é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Essa manifestação do Senhor Jesus na tua vida é que vai transbordar esse amor e que você vai passar a amar o teu filho, a tua filha, teu esposo, tua esposa, e o vizinho, e o colega de trabalho. Aí você começa a amar o trocador de ônibus, o guarda policial está lá no semáforo, que quer te vender uma balinha no sinal, aí você passa a amar todo mundo. Então, é isso, é amar o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Jesus abençoe. Pastor Valdo, manda brasa. Pastor Hélio, glória a Deus, né? Essa mensagem aí maravilhosa do pastor Weber. E realmente, e o que leva a gente a ser fiel a Jesus Cristo é o amor que nós temos por ele. Porque você não quer ser um instrumento de escândalo. Você passa a ter um nome, a ter zelo por um nome, que não é o seu nome, é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você passa a ser reconhecido como um crente, né, pela sociedade onde você trabalha, você é reconhecido como um crente, um evangélico, né? E as pessoas, elas cobram, né? Você é vigiado pelas pessoas, e muitos anseiam que você venha a cometer alguma falha, né? E você, por amor a Jesus Cristo, você engole o sapo, né? Então, esse é o princípio. Aí, é o que o pastor Weber, né, falou, que aí você passa a praticar o bem e o amor espontaneamente, como um hábito, né? A ponto de você fazer, assim, você age e às vezes a pessoa te lembra, fala, poxa, você me tratou tão bem, né? Você nem lembra que você age, porque passa a fazer parte do seu ser, né? E falando do amor, o amor ágape, que é o amor, né, que a irmã Eliette falou aí de uma maneira tão brilhante, né, sobre o amor. E tem uma passagem aqui que mostra muito bem esse amor, que foi o motivo da conversão do Mozabe, né? Mozabe Youssef. Ele se converteu quando ele leu essa passagem, sabe, que mostrou bem o amor que ele jamais imaginou que alguém poderia ter, né? Quem que é o Mozabe Youssef? Mozabe Youssef é o filho do Hamas. Ele é filho do cofundador do Hamas. Quem não conhece o Hamas, né? Quando ele foi pego lá na faixa de Gaza, foi preso. Começa por aí, os judeus não o matou, né? Seria muito natural que ele fosse morto, mas ele ficou 16 meses preso, onde depois ele foi para os Estados Unidos, onde ele conheceu o Evangelho, né?
e hoje ele é um crente. Então, eu quero ler, que está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 e 44. Quando ele leu isso aqui, ele se converteu, né? Que diz assim, porque o ódio que ele tinha dos judeus era muito grande, né? O ódio que o pessoal lá do Hamas tem, né? Que ele diz assim, ó, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, né? E interessante, isso daí veio lá do Velho Testamento, né? E Jesus disse, ó, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E quando ele viu que ele tinha que amar os judeus, né? E junto com a palavra veio um poder do Espírito Santo, daí ele se rendeu ao amor de Cristo e se converteu e é um crente em Jesus, né? Então é isso, meus queridos. Queria estar acrescentando aí, mas é esta daí. Glória a Deus. Queria que você fez só um minutinho para eu colocar aqui, espera aí. Queria que você fechasse seus olhos para a gente fazer uma oração e o encerramento. Jesus querido, obrigado por essa mensagem maravilhosa, porque o Senhor nos abençoou e nos ensinou, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco e nós amamos isso, Senhor. Gostamos de sermos repreendidos, amamos ser corrigidos, Pai, porque sabemos que a perfeição vem das Tuas mãos. Peço que abençoes todos aqueles que assistiram e que assistirão este vídeo, Senhor. No nome santo e soberano de Jesus que eu oro. Amém.